Olá, seja bem-vindo ao canal Obesidade Consciente, o seu canal de informação de atividade física e saúde. Este é mais um vídeo de informação sobre obesidade e atividade física. E hoje nós vamos estar falando sobre obesidade infantil, ok? Vamos lá, vamos entrar aqui e vamos para a nossa apresentação de hoje. Bom, obesidade infantil, tá? É uma situação bastante crítica, onde nós temos aí uma população enorme, uma enorme população mundial vivendo nessa condição, tá? A obesidade infantil é uma condição que não é especificamente de uma única causa, tá? Ela é multifatorial, o que significa que várias causas podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade infantil. Eu sou Paulo César Franzini, professor de Educação Física, especialista em avaliação da performance motora, graduando em Nutrição e aluno não regular do curso de mestrado da UEM. Obesidade infantil, as causas. Num primeiro momento, alimentação inadequada é uma das causas principais. A outra causa é a falta de atividade física, o sedentarismo, né? E os fatores genéticos, eles interferem bastante, mas não são necessariamente os fatores mais importantes da produção da obesidade. Temos também alguns fatores psicossociais que interferem bastante no resultado da questão da obesidade, tá? E a influência do ambiente. Talvez a influência do ambiente seja uma das causas principais da obesidade infantil. A obesidade infantil é considerada um dos maiores problemas de saúde pediátricas do mundo, com quase 224 milhões de crianças em idade escolar nessa situação de obesidade infantil. É uma condição complexa, né, vista pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia mundial. E a prevalência vem sendo atribuída a fatores políticos, econômicos e sociais e culturais. No Brasil, o Ministério da Saúde que vem sendo expostas, que as crianças vêm sendo expostas muito cedo a alimentos ultraprocessados, que prejudicam a saúde, né? Ultraprocessados porque eles são muito calóricos, às vezes eles não contêm ingredientes que são nocivos à saúde. E a má alimentação e a falta de atividade física podem fazer com que as crianças obesas apresentem algumas dificuldades, como dificuldades respiratórias, aumento do risco de fraturas, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e efeitos psicológicos, como a baixa autoestima, isolamento social, o transtorno alimentar, entre outras doenças que são de risco grave à saúde. É importante a gente destacar que a obesidade infantil ela não tem uma causa única, tá? Mas a interação complexa de diversos fatores é que podem trazer como consequência a obesidade. Para tratar e para prevenir a obesidade infantil, nós temos que
nos preocupar em uma promoção sobre alimentação saudável. Quais são os alimentos mais saudáveis para a criança numa situação de sobrepeso? O estímulo à prática regular de atividade física, o apoio emocional da família, dos pais, e a criação de um ambiente favorável para um estilo de vida mais saudável. As brincadeiras, elas ajudam muito. Aliás, comparar as crianças de hoje, da vida moderna, e as crianças de 20, 30 anos atrás, vocês vão observar que a criança de hoje, ela é muito menos ativa do que a criança de 20, 30 anos atrás. Estudos recentes, apontam que as crianças possuem 75% de chance, crianças com sobrepeso, possuem 75% de chance de se tornar adolescentes obesos. E os adolescentes obesos possuem 89% de chance de se tornar um adulto obeso. Tá? E esse quadro, para ser evitado, ele tem que ser difundido e divulgado e promovido a prática de atividade física, uma boa alimentação. Essas duas situações são situações importantíssimas que devem ser colocadas para a criança, porque já na sua formação psicológica e de construção do ser, ele já traz com ele essa situação de que ele precisa ter prática de atividade física e precisa ter uma alimentação adequada. Para isso se tornar uma rotina e trazer impactos positivos para ele no futuro. Tá? As brincadeiras, elas são fundamentais para as crianças fazerem com que a atividade física, de forma prazerosa, traga benefícios para a saúde e para o bem-estar. E nesse sentido, os pais precisam estar engajados para promover e incentivar a boa alimentação e a prática de exercícios. Aliás, os pais precisam ser o exemplo das crianças. Quando uma criança é considerada obesa, uma criança ela é considerada com o seu peso, 25% do seu peso acima do ideal, ela já está classificada como sobrepeso. E se ela estiver acima de 30%, ela já está classificada como obesa de nível 1. Tá? Ambas as condições podem favorecer doenças futuras e inclusive no presente. O processo de chegar à obesidade, ele é lento, requer um autoconsentimento, pois a criança precisa se conscientizar de que precisa mudar o seu comportamento. Porque o fato dela se auto-permitir comer, se alimentar e fazer pouca atividade física e começar a desenvolver uma certa obesidade ou um sobrepeso, faz com que ela venha a perder a autoestima, fazendo com que ela continue nesse processo e num processo contínuo e evolutivo. Para ser um adulto, para um adulto isso já é difícil, já é complicado. Imagina você conscientizar uma criança sobre essa situação. Os pais precisam estar atentos
Quando a criança estiver entrando na fase de sobrepeso e percebendo que isso vem aumentando, isso precisa ser controlado o mais rápido possível. Quando esse processo está evoluindo ainda entre 25% e 30% do peso corporal, tá? Os pais podem entrar em ação nesta fase, que a gente chama de sobrepeso, e é um processo menos doloroso para a criança, para ela resolver essa situação. Nessa fase, o processo é possível obter resultados importantes com algumas mudanças de hábitos, tá? E este é o momento em que os pais precisam entender que ingerir menos caloria e gastar mais é muito importante para controlar o peso corporal. Nesse sentido, os pais precisam buscar informações de alimentos menos calóricos, elaborar um cardápio familiar onde ele vai adotar regras de alimentação conjunta, pais e filhos. Estimular e incentivar a prática de esportes regular, pelo menos 3 vezes por semana. E é importante conscientizar a criança de que entre um sanduíche e uma fruta é preferível a fruta. E estipular horários para a prática de tela, que no caso é o celular, o computador, a televisão, ok? Para ajudar na conscientização sobre a obesidade, converse sobre o assunto com a criança, estimulando-a, estimulando a pensar sobre o assunto. Dê exemplo, mostre exemplo de pessoas que estão obesas, que estão com o peso muito acima e que estão sofrendo com isso. Explique sobre o quanto um exercício é necessário para queimar um copo de refrigerante que ele ingeriu em termos calóricos. Por exemplo, um copo de refrigerante tem entre 350 e 400 calorias. Ele vai precisar de uma aula de ginástica inteira, de 1 hora, para queimar 350 a 400 calorias. Enquanto o refrigerante, em apenas 1 minuto e meio, ele toma 350 a 400 calorias. Tá? É importante que os pais tenham consciência de como se mede o IMC, o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é a estrutura física do indivíduo. Você pega o peso corporal em quilo e vai dividir pela altura em metro, tá? Em metro, multiplicado pela altura. O resultado disso, você classifica ele nessa tabela que aqui está abaixo. Abaixo de 18, o IMC está baixo. Entre 18,5 e 25, ele está normal. Entre 25 e 30, ele está com sobrepeso. Acende uma luzinha aí. Entre 35 e 30, entre 30,5 e 35, obesidade nível 1 já é preocupante. De 35,5 a 40, obesidade nível 2 é ultra preocupante. E acima de 40, aí é a obesidade mórbida, precisa de um tratamento clínico, tá? Crianças com sobrepeso, na maioria das vezes, somente com a mudança de hábitos e atitudes é possível evitar a obesidade. Criança com obesidade já instalada necessitam de uma atenção maior dos pais, da família, e com profissionais de nutrição, educação física, psicólogos e médicos. Vale lembrar que a mudança na conscientização não é só da criança, mas principalmente dos pais e da família.
É importante lembrar que o nosso canal ele é feito para trazer informações e orientações no sentido de ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida mais saudável. Uma criança tirada do sobrepeso ou da obesidade é com certeza um adulto a menos obeso, sofrendo de doenças como dificuldades respiratórias, aumento do risco de fraturas, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, alguns tipos de câncer e efeitos psicológicos como baixa autoestima, isolamento social, transtorno alimentares, entre outras doenças com risco grave para a saúde. Bem, minha gente, nosso canal não tem remuneração alguma. Nosso objetivo é buscar o conhecimento em estudos e pesquisas e, de forma colaborativa, transferir para os nossos usuários. Sendo assim, precisamos de sua inscrição no canal Obesidade Consciente no YouTube. Toque no sininho e nos ajude. Se cadastre e nós vamos agradecer a sua participação. Ok? Bom, pessoal, essa é a nossa participação nesse momento, trazendo algumas informações sobre obesidade infantil. Até o próximo vídeo que nós estaremos trazendo sobre obesidade na adolescência. Um grande abraço e obrigado pela atenção de vocês.